Sejam bem-vindos pelo de Mobile Switch ao Gano do CG Brasil e hoje nós vamos trazer um deck, aproveitando que é quinta-feira, um deckzinho meme, porque nós temos que trazer o máximo de arquétipos antes que venha GD3. Vídeo de D3, um vídeo de diversos arquétipos diferentes, diversas cartas novas, atualização de diversas estratégias, coisas legais que estão por vir. Então vamos trazer um arquétipo que é extremamente meme, é o arquétipo de Galahorn, onde o objetivo aqui é tentar fazer o máximo de estratégia, que é reduzir o AP. Fazer com que a redução e virada e reduz aqui mantenha-se numa estratégia um pouco mais stall, para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem. Então, se você gosta dessa tribo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para mais decks, seja eles mais memes ou mais metas que acontecem nas terças-feiras, e bora lá ver como ficou esse deck. Então, pessoal, tomo aqui com a lista para vocês. Eu tentei ao máximo manter a proposta Mono White Galahorn. Obviamente, a gente não vai ver outras cartas. Então, pessoal, tomo aqui com a lista para vocês com Mono White Galahorn. Obviamente, a gente tem algumas outras cartas que brincam também com uma redução de AP, fazendo com que essa estratégia se mantenha dentro da mesma proposta. Quis fazer tentando o máximo de arquétipo possível, então não mesclei com outras cores, ou com azul, ou com verde, ou com vermelho, ou com roxo, tentando manter o máximo da proposta e estratégia específica, que é algo um pouco mais stall, fazendo com que a redução de AP seja mais constante. Então, como forma mais clássica, a gente tem aqui o Rick Dias como um blockerzinho, ele é AUG, algo que também tem outros AUGs perdidos aqui, mas de uma forma geral ele é um blocker. O blocker é sempre muito bom para conseguir fazer essa estratégia mais stall. Juntamente de blocker, nós temos aqui o Zoort como sendo um blocker de turnos bem iniciais. Obviamente, por ser 2 de defesa, ele facilmente é tirado com Close Combat ou com alguns diversos pings, porém, de uma forma geral, o importante aqui é puxar o alvo, fazendo ele seja o alvo da destruição e não as nossas próprias unidades, que também tem essa brincadeira de ficar se defendendo. Quero começar primeiro falando sobre o Sleipnir, que é a nossa base. É interessante porque quando ele entra, coloca da sua shield, ou quando ele entra, na verdade, né, indiferentemente de qual turno seja, se você tiver uma unidade friendly, ou seja, pode ser você ou pode ser o seu aliado, e for Galahorn, se for uma unidade Galahorn estiver em campo, você escolhe uma unidade inimiga e diminui em 2. Então você coloca uma unidade, fazendo com que trigue essa habilidade, coloca essa base e vai reduzir em 2, fazendo com que você se mantenha. E juntamente com ele nós temos aqui o Metus. Ele é AUG também, mas como ele brinca com base branca e quando ele entra, se tiver uma base branca em campo, você reduz em 2 de AP, fazendo que novamente essa habilidade ele seja trigada. Por enquanto, nós não temos aqui nesse deck, da mesma forma do Gundam, a mesma habilidade que a gente tem no Magic, que é o Flash. O Flash, você pode castar a carta, você poderia usar a habilidade Deploy dele no seu próprio turno. Então, no caso, o oponente baixou alguma coisa, você usa o Deploy como action para fazer com que tal coisa aconteça. Então, você poderia, por exemplo, reduzir em 2 de AP dessa forma. Eu acho que também seria interessante para manter essa estratégia um pouco mais viva, meio que essa habilidade flash, mas por enquanto, como não tem, é um pouco mais defensivo-ofensivo da mesma forma. Então você tem lá o seu Galahorn em campo, coloca a base, reduz em 2, coloca o Metus, reduz em 2, então no caso a gente tem aqui menos 4 de AP até o final do turno. Então é legal porque você consegue manter essa quantidade negativa de APs durante o turno como um todo. Nós temos também agora, seguindo a estratégia mais Galahorn, a gente tem o Gundam Kimaris, que quando ele entra, se tiver 4 ou mais Galahorns no seu trash, você compra 2 carta 2. Tanto para ciclar a sua mão, fazendo com que você venha as cartas mais específicas, mas também aumentando a quantidade de cartas no seu trash. Por enquanto, nós não temos uma estratégia muito forte voltada ao trash, algo que vai vir com um pouco mais de força no GD3. Então, às vezes, acredito que o Galahorn ele funcione mais futuramente como uma engine, onde essa engine faz você comprar e descartar cartas para que você encha o seu trash para assim conseguir trigar habilidades.
E nós temos aqui outro, mas também Galahorn, o Galahorn Trait, que ele é o Unshadow Grace, ele é um 4-3, algo que já tá aparecendo aí, a gente chama de o Rezel, né, que é um 4-3 Vanilla, então um Rezel branco aqui dos Galahorn. Temos também aqui o Gallius Schwebel Grace, que se tiver um outro Galahorn em campo, ele ganha a habilidade de Blocker, e ele é, no caso, se ele é o Gallius Schwebel, no caso, o período dele é o próprio Gaelio. Uma outra unidade que nós temos é o Mick Gillis do ST5, que ele é blocker e quando ele é pareado, você escolhe uma unidade de nível 3 ou menos e reduz em 2 de AP, ou seja, novamente, reduzindo o AP do oponente. E nós temos aqui o blockerzinho dos próprios Galahorns, seria meio que, entre aspas, uma mistura entre o Zowort e uma mistura com o Rick Dias. Ele é um 3-2 como se fosse o Zowort, mas ele é de nível 3 como se fosse o Rick Dias. Só que o interessante dele é que ele tem trait, então pode acontecer de meio que nos turnos iniciais que você achar interessante, coloca ele e mete um piloto, que pode ser, por exemplo, esse piloto aqui. O Heart Set of Revenge, ele é um piloto também, ele é um comando, então qualquer coisa você coloca ele e já consegue bater. Ou até mesmo no mesmo turno, o próprio Gaelio Bound, que também pode entrar batendo. No caso, se a gente considerar aquele como um comando, você usa como action, se escolhe uma unidade de 4 ou menos de HP e estiver batalhando contra um blocker seu ou do seu aliado, e retorna aquele alvo para a mão do oponente. E no caso, nós temos aqui o Gaelio, que ele é um piloto mesmo, que quando pareado, se tiver 4 ou mais Galahorn no seu trash, você pode escolher uma unidade do seu oponente e reduzir em 2 nesse turno. Então você percebe que eles têm uma estratégia interessante de manter reduzido durante o turno todo. Então você consegue meio que controlando um pouco o bot reduzindo. Diferentemente do Kira Yamato, onde ele reduz naquela batalha, você reduz de uma forma geral. Então o interessante é que eu vejo os Galahorns brincando muito mais com, no caso, uma dupla, tag team, porque você pode ir fazendo a sua engine reduzindo para que o seu aliado consiga ir destruindo. Então eu acho que de uma forma geral os Galahorns no X1 vão ser um tanto complicados, tanto que a win rate desse deck ele é bem questionável, mas pelo menos como ele brinca muito com friendly, ele também tem essa ideia de até o final do turno, acredito que como um deck de dupla pode ser algo mais interessante. E aqui nós temos o Megalis, né, onde também ele entra quando pareado, se tiver 2 ou mais outros, né, se tiver 2 ou mais outros Galahorns ou Decadence em jogo, você escolhe uma unidade de 3 ou menos de HP e resta ela. Como formas de comandos para conseguir meio que segurar um pouco mais os turnos, a gente tem aqui a The White and the Bride, que pode ser tanto no Burst usando a sua main quanto o main on action. Você escolhe uma unidade que tiver 5 menos de HP e retorna para a mão do oponente. Nós temos aqui o Mulaflaga, que ele entra também como piloto, qualquer coisa para dar mais 1 de ataque. Ou você pode usar o main ou action dele usando como unidade 3 ou menos de HP, retorna também para a mão. Como forma de draw, Overflow of Action sempre compra 2, descarta 1. E uma outra forma também aqui é o One for Sync Incident, você pode usar tanto o main como o action, e também ele também tem a habilidade de burst, você escolhe uma unidade e diminui em 3 de AP. Então, de uma forma geral, a estratégia do deck, ele funciona como você fazer meio que mortes pontuais. Como eu disse para vocês, no 1x1 ele é um tanto complicado, porque você vai segurar os turnos com o Rick Dias, você vai segurar os turnos com o Zowort, você vai segurar os turnos com o próprio Grace Commander Type, ou até mesmo aqui com o Gaelius, se tiver uma outra unidade de Galahorn. Porém, ele não tem necessariamente um finalizador. Os Galahorns não possuem um finalizador. Porém, como ele brinca com base branca, friendly, o próprio Metus, se tiver uma base branca aliada, então pode ser tanto a sua quanto do seu aliado, você reduz em 2 de AP, eu acho que é interessante a gente imaginar futuramente fazer um deck Galahorn que brinque um pouco mais num tag team. Ainda não sei como eu posso fazer uma gameplay com vocês nesse ponto. Talvez teria que fazer meio que um mesão gravando de cima, ou até mesmo jogando num tabletop. Porém, de uma forma geral, eu acho que vale a pena a gente imaginar futuramente como brincar. Mas de qualquer forma, o interessante aqui é você ir reduzindo e batendo
pontualmente, beleza? Então bora lá, vamos ver como ficou as partidas. Então pessoal, como a galera andou pedindo, vou voltar a narrar as partidas, aproveitando que essa partida, na verdade são apenas 2 partidas, devido ao fato do Henrique ser um tanto complicado. Então eu decidi manter a minha mão de uma forma geral, porque eu achei que, por já ter algumas cartas de turno inicial, acredito que dá pra gente ir mantendo sem nenhum tipo de problema. Porque, como eu falei, a proposta do deck é fazer a redução da quantidade de AP enquanto você joga, fazendo algo mais pontual, pontuando ali, principalmente pelo fato de que existe a redução até o final do turno. Então você consegue ir brincando com essas reduções, mantendo uma quantidade constante de redução. Então você percebe que nós estamos enfrentando um deck que tem o azul, e se tem azul, provavelmente tem ping, seja ele com um tanque, seja ele com as cartas que ao DC pingam, além do fato do Amuro que pode virar juntamente com a compra. Então o fato de você também conseguir imaginar o que vem dali, devido ao fato de já ver que tipo de carta é as de turno inicial, é algo complicado. Ele também desceu uma carta que dá suporte, aumentando a força do GM, fazendo com que batesse já tirasse minha base, e com isso já fiquei um tanto complicado. Eu já pensei que poderia ter utilizado alguma outra forma, fazendo com que se defendesse. Consegui colocar alguma carta que tem um pouco mais de força para conseguir dar uma segurada, e eu tento manter sempre pelo menos um resource em pé, porque esse resource vai ser aquele que eu vou usar como a redução do ataque do oponente. Como no caso, além do fato de que agora ele também tem um suporte aumentando o ataque do GM, eu tenho que já ficar esperto para saber se vale a pena ou não essa redução. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que avaliar quando a gente for jogar com decks dessa forma, decks um pouco mais pro controle. Porque querendo ou não, o deck que nós estamos jogando é um deck de controle, só que ele é um controle de redução de AP. Eu acho que se o Gundam trouxer futuramente mais cartas que permitam a interação no turno do oponente, eu acho que os decks de controle ficarão um pouco mais divertidos de uma forma geral. Decidi então atacar, porque realmente eu já forço não apenas a destruição do shield dele, mas também eu forço com que ele ataque. Ao reforçar esse ataque, me permite também que eu use o meu Forseeking e assim diminua o ataque do oponente. Eu também já coloquei o piloto junto com a unidade, aproveitando que coloquei uma unidade que ela é Gjallarhorn Trait, então eu poderia usar qualquer um já para bater, para realmente forçar esse combate. Eu, apesar de tudo ser um deck mais controle, tentar jogar de uma forma agressiva é interessante para você forçar esse tipo de redução. Agora, ele deu o suporte, eu dei a redução, aumentou pontualmente, reduziu também pontualmente, sabendo também que poderia vir o Arthur junto com a unidade, que foi o que aconteceu. Só que o interessante é que, como eu já tomei o dano e a minha unidade tem uma bunda pequena, eu vou forçar com que ele bata em mim para que tenha essa redução. Só que no caso ele realmente bateu primeiro no menor, porque ele sabia que seria uma troca. Só que o interessante é que agora que o bicho dele tá virado, eu consigo fazer a estratégia do deck. Tem um Gjallarhorn em campo, desço a base, coloco então -2, pego o Meteos, como tem uma outra, a minha base ela é branca, reduzo novamente, bato com o meu bicho e consigo tirar sem nenhum tipo de problema. E ainda mantenho o meu Forseeking já preparado para caso ele venha na volta, eu consigo reduzir em 3 mantendo essa estratégia stall. Percebe que ele não é uma estratégia agressiva, é uma estratégia mais controle. E como nós, pelo menos no Gjallarhorn, no nosso deck, não existe um puta finalizador, aquela carta branca que realmente que faça o negócio acontecer, acredito que com algumas mudanças a gente consegue fazer isso, mas eu posso brincar um pouco mais com a minha dupla, onde eu vou reduzindo no meu turno, apesar de que é o turno compartilhado, eu vou reduzindo para que ele finalize. Eu acho que é bem interessante essa proposta, como no X1. É um pouco mais complicado porque você não tem tanto resource, é algo um pouco mais difícil. Ele desceu
o velho junto com o Amuro, virou o meu bichinho, bateu com o bicho suporte, mas por enquanto pra mim não tem problema. Como ele não tem blocker, querendo ou não, eu posso fazer as minhas coisas. Eu tô ainda conferindo quais são as unidades, porque cada unidade faz uma coisa específica, um controle específico, então é muito normal você ler bastante quando você tá com o deck de controle. Como não existe um controle muito controlão mesmo, é um pouco mais difícil a gente criar uma proposta mais nessa forma. Mas acredito que aos pouquinhos pode ir acontecendo. Surgiu primeiro com Academy, algo um pouco mais com bounce, redução e compras. Acredito que o Gjallarhorn ele começa a dar um pouco mais de cara e assim a gente consegue ir fazendo. Né, tripulei a minha unidade junto com o robô, consegui reduzir, bati um, bati outro, então aqui agora eu já consegui reduzir em 4 a vida dele. Claro, ele tem aqui o velho junto com o Amuro, então de uma forma geral ele tá aumentando a força de todos os ataques, só que ele já gastou o turno da base, já gastou o turno descendo mais 1 de dano pingando no meu bichinho. Agora ele tem que só escolher se ele vai pingar no meu bichinho já causado dano ou se vai começar a causar mais dano na minha outra unidade. Caso escolheu o que já estava danificado, desceu o reserva dele, fazendo com que deixe um pouco mais agressivo, mas como eu disse, não existe atacante, no caso não existe blockers, então ele está na base do atacante, fazendo com que, de uma forma geral, ele tente acabar com tudo isso num turno só. Desci o meu buscador, no caso, como não tinha quantidade de Gjallarhorn suficiente, então não trigou a habilidade, não comprei 2, descartei 2, mas querendo ou não, eu já consigo já manter-se um pouco mais focado na minha estratégia primária. Ele tá tentando acabar comigo numa porrada só. Como eu tenho um tanto de blockers e eu mantive o meu resource em pé, ele sabe que se ele atacar de forma errada, eu vou ter o meu resource para reduzir. Então ele tá um pouco meio que cabreira. Ele decidiu bater já do meu danificado, mesmo com a redução. Ele vai causar o dano suficiente para destruir, então deixei que destruísse. Muito bem, obrigado. Se eu tivesse, por acaso, o Mulaflaga, talvez eu poderia ter usado um bounce mais interessante, porque é uma fichinha, então seria algo mais legal. Bateu com algum tanque, desceu a unidade para pingar o dano, então fez o que tinha que fazer. E no caso vai bater agora com o seu velhão. Só que antes ele desceu o Sinanjo. Só que o Sinanjo ele é forte ao bater, então como eu tenho aqui o meu resource, eu vou manter o bicho vivo de alguma forma, porque o importante é fazer isso. Eu poderia ter deixado bater, porque seria meio que uma redução pontual, mas agora, com a minha compra, eu comprei o que eu precisava, que era mais uma unidade, e vou fazer com que eu consiga bater com um pouco mais de certeza. Só que o detalhe é que eu não comprei exatamente o que linkava, exatamente o que era com o Gjallarhorn, mas não tem problema. Pelo menos aí eu consigo fazer alguma coisa interessante. Mantive o piloto na mão com a forma do caso que, se vier mais um, eu consigo bater. E no caso, como eu tô com o meu bicho em pé, a não ser que ele consiga destruir a minha unidade, eu já ganhei. Então eu acredito que na mão dele não deve ter nada como close combats ou coisa do gênero que faça com que eu ganhe de uma forma, que ele ganhe de uma forma geral. Então eu vou simplesmente deixar com que ele bata o tanto que ele puder bater, e caso ele não consiga destruir meu blocker, perfeito, vamos manter o bicho em pé para vencer. Ele vai tentar destruir, vai pingar, mas como eu disse, como ele não vai ter como fazer, ele simplesmente vai perder e eu tenho a minha primeira vitória. Já na nossa segunda partida, foi uma partida um pouco mais rápida, porque, como eu disse, como é algo mais acertar o ponto certo e destruir o ponto certo, às vezes você consegue forçar uma desistência ou limpar o board de uma tal forma que você consiga reduzir da melhor maneira possível. Mantive a minha mão, principalmente pelo fato que eu tenho compra, então com isso eu já comprei 2, e como esses 2 eles linkam, então eu consigo manter-se quando for o turno dele, já entrar, já batendo, virando, reduzindo, causando o dano que eu quero. Essa partida ela é um tanto complicada, porque se eu ficar bounceando demais, é bom porque essas pequenas unidades elas não conseguem ganhar
Rush devido ao fato de não serem tripuladas, porém, meio que como o custo é pequeno, é só reduzir e descer da mão novamente. Então, o Bounce ele funciona realmente de forma bem pontual, onde eu vou reduzir esse primeiro, fazendo com que o dano se torne 0, e eu vou esperar para ver o que ele tem de especial. Vai bater mais um, no caso eu vou manter e vou tomar o dano, vou ver o que ele vai fazer, e no caso o terceiro ataque, se ele conseguisse, mas como ele desceu nesse turno, não pode fazer isso, mas agora é algo complicado. Devido ao fato de que ao virar ele reduz o ataque, ele não bate mais, então vamos fazer essa limpeza, porque o objetivo é o máximo limpar, porque ele perde o gás no decorrer do tempo. Se por acaso dele for usar o Rush tradicional, ele perde meio que gás a partir do turno 4, turno 5. Se ele for já um Rush juntamente com o pote mais vermelho de finais de turno, ele vai ter as cartas de turnos finais. Que no caso, quando ele bateu, trigou o Breach, reduziu o ataque dele, como reduz até o final do combate, então mesmo que ele ataque, eu vou reduzir 3, fazendo com que ele não consiga dar o ataque geral dele, porque vai ser reduzido, então no caso se torna 0. Ele usou a questão de compra, comprou 2 cartas, desceu o GM, e agora eu vou tentar manter aquela minha estratégia básica de pegar, bater e virar. Vou lá, já tá virado, já reduzi, vou bater nele, como já está reduzido, não tem problema nenhum, vou pegar agora a minha unidade e eu vou bater na base dele. Então você percebe que contra um Zell Rush, dependendo de como o seu board estiver vindo, de como for colocado, você pode reduzir aqui, toma um dano aqui, bate um aqui, reduz um dano ali, vai fazendo isso e vai ganhando espaço no decorrer dessas partidas. Porém, uma coisa que é muito complicada para esse deck é o deck do Wing, porque tem blockers muito pontuais, muito bunda, ele tem o Wing que também bate em bicho em pé, reduzindo as suas formas de controle, e tem o Zero, onde o Zero, quando chega no turno, basicamente ele limpa o seu board e não tem muito mais volta, porque você precisa ganhar volume com o controle, porque ele é mais stall. Porém, vindo com o Zero é algo que limpa o teu board, então realmente é uma forma um tanto mais complicada de controle, ainda mais com esse globalzão gigantesco. Ele desceu o buscador juntamente com o Shire Enable para conseguir bater em bloqueável e também, caso quando for destruído, conseguir fazer a busca. Desceu a base, desceu a ficha e buscou também com o buscador na rodada anterior. Com isso ele bate com o GM, vai fazer a redução, poderia usar como blocker, mas como já estava reduzido, eu ia perder um blockerzinho, então vamos ver o que vai acontecer. Eu meio que aceito tomar o dano, porque eu espero trigar uma base ou que venha um piloto específico para que eu consiga descer as minhas unidades, mas vamos ver o que vai acontecer. Tomei um, tomei outro, estou torcendo para conseguir tirar o máximo possível dele. E agora eu consegui um piloto, então perfeito. Como esse ele é o galho e o que me veio foi o Gaelio também, então eu consigo já fazer a habilidade. Com isso eu já consigo virar um, virar outro e agora eu consigo bater 4 tapas. 4 tapas, 3 unidades, é algo bem interessante. O grande problema é que ele tem 4 cartas na mão, então tendo 4 cartas na mão é algo complicado, então vamos fazer o seguinte. Vamos bater na vida dele para que eu consiga ganhar tempo, ganhar turno, e ele seja forçado a fazer de alguma forma para limpar o meu board também. Eu decido não bater no buscador porque às vezes é a partir desse buscador que ele vai desbricar a mão. Então com isso o que nós temos? 4 unidades em campo, ele tem uma vida só, com 2 tapas eu ganho. Um tapa já estou garantido porque está de pé. Eu tenho 3 bichos deitados, então de uma forma geral ele precisa limpar 2 dos 3. Ele agora colocou uma unidade, gastou mais 2 de recurso para fazer isso, então ele não vai conseguir mais descer nenhum bicho que seja blocker. Então ele tem 2 tapas. 2 tapas, eu tenho 3 tapas. No caso, ele decidiu bater na minha vida, meio que já mostrando uma certa desistência. Ainda mais porque reduziu e não fez nada de especial. Agora, com isso, como eu tenho 4 tapas, simplesmente é só destruir a base dele. Primeiro eu destruo a base só para ter certeza,
Como agora eu meio que eu já ganhei, eu tiro a ficha dele com o meu 1-1 e agora escolho qualquer um para bater e ter a minha segunda vitória. Então, pessoal, esse aqui foi o deck para vocês. Espero que tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Como eu disse para vocês, o win-rate aqui do nosso deck foi um tanto complicado. Das 20 partidas que eu fiz, eu consegui 6 vitórias. 2 vitórias diretas, realmente finalizando, e as outras 4 fazendo com que, como eu fui destruindo pontualmente, reduzindo e tanto uma estratégia um pouco mais stall, a galera foi desistindo. Então, vitória, vitória mesmo. Eu mostrei aqui para vocês as 2 vitórias que a gente conseguiu. Todas as outras 4 vitórias foram na desistência por algum motivo, ou às vezes um abandono, ou às vezes uma estratégia errada, ou um pontual que a pessoa foi. Então, a gente conseguiu um win rate assim bem mais ou menos. 2 vitórias reais em 20 partidas e também mais 4 se a gente considerar todos. Então aí a gente teve 30% de aproveitamento desse deck no X1. Acredito realmente, piamente, que como dupla ele funcione melhor, porque ele vai reduzindo o AP da galera de forma geral até o final do turno para que o seu aliado consiga destruir com mais força, ou até mesmo a gente pode usar como engine, até mesmo brincando com o Kiriyamato, com o L-Strike, que também consegue bouncear e fazer isso. Então, acredito que por enquanto os Galahorns seriam muito mais uma promessa. Por enquanto, no 1x1 ou puro não funciona, mas acredito que se pensar um pouco mais com carinho, algo que futuramente vou fazer com a vinda do GT3, acredito que vai ser algo bem mais interessante. Prepare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.